Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos fazer a reflexão do Evangelho que se encontra em Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e se reuniram em volta de Jesus. Eles viram então que alguns discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Os fariseus, assim como todos os judeus, seguem a tradição que recebem dos antigos. Só comem depois de lavar bem as mãos. Quando chegam da praça pública, eles se lavam antes de comer. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem as tradições dos antigos, pois comem pão sem lavar as mãos? E Jesus respondeu: Isaías profetizou bem sobre vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. Vocês abandonam o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E Jesus acrescentou: vocês são bastante espertos para deixar de lado o mandamento de Deus a fim de guardar as tradições de vocês. Com efeito, Moisés ordenou: honre o seu pai e a sua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vocês ensinam que é lícito a alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vocês esvaziam a palavra de Deus com a tradição que vocês transmitem, e vocês fazem muitas outras coisas como essas. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, diante dos ataques que Jesus estava ali sofrendo, por conta de não seguir as tradições religiosas de lavar as mãos para comer, ele responde e mostra os erros daqueles então religiosos ali. Porque eles estavam se deixando levar pelas palavras humanas, pelas leis humanas, pelas tradições humanas, e fazendo a palavra de Deus perder o sentido. Nós precisamos também ter esse cuidado, no nosso dia a dia. Nós precisamos ter o cuidado porque quando Deus diz, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Jesus quer falar com isso para nós? Que nós não podemos falar dele, sobre a sua palavra, da boca para fora. E realmente nós devemos viver a sua palavra, verdadeiramente e intensamente. E não sobre tradições religiosas, Não ir à igreja, não fazer a nossa oração, não falar com o irmão da boca para fora, e sim com o nosso coração. Nós devemos colocar o nosso coração em Deus, entregar ele a Deus. Diversas vezes a gente se pega ali, de corpo presente, mas o coração longe, distraído da palavra, da verdadeira palavra, do verdadeiro sentido da palavra de Deus. Será que o nosso coração está realmente em Deus? Eu me pergunto isso todos os dias. E você se pergunta? Será que o nosso coração está vivendo aquela palavra verdadeiramente? Será que a gente entrega o nosso coração assim, genuinamente, sem querer nada em trocas? A gente entrega, a gente proclama aquela palavra realmente do nosso coração? Será que a gente está fazendo realmente a vontade de Deus, como Deus nos ensinou, como Ele quer que a gente faça?
Não vamos usar a palavra de Deus para justificar os nossos erros, as nossas falhas. Não vamos usar a palavra de Deus em vão. Não vamos à igreja em vão. Não vamos fazer a nossa oração em vão. Não usamos o nome de Deus em vão, em hipótese alguma. Vamos usar o nome de Deus e falar a sua palavra com o nosso coração, com aquilo que nós sentimos ali dentro, com aquilo que é mais forte do que a gente pensa, do que a gente aprendeu com as leis humanas. Vamos deixar Ele falar na nossa vida constantemente, fazendo um exame de consciência das nossas ações de fé, se elas são verdadeiras ou se nós só estamos ali seguindo tradições como aquele povo que estava ali julgando Jesus por não lavar as mãos antes de comer. Porque do que adianta, né, a gente seguir as tradições, como eu já falei, ir à igreja, participar dos grupos de orações, fazer as nossas orações em casa, fazer as nossas orações nas casas das nossas famílias, aos nossos amigos, enfim, nós clamarmos a Deus em vão, sem estar realmente ali de coração. O que adianta, né, se a gente faz isso por tradição e não por Deus? Né? O que adianta a gente louvar a Deus todos os dias e não amar a Deus verdadeiramente e não amar ao seu próximo, né? Como Deus nos ensinou. Então hoje, meus irmãos, fica uma reflexão muito forte para vocês refletirem aí ao longo do dia se nós também não estamos honrando a Deus apenas com os nossos lábios, né? E deixando o nosso coração distante. Então, como está o seu coração aí em relação a Deus? Ele está próximo de Deus ou ele está longe de Deus? Fica uma reflexão bem importante aí para nós hoje, tá? Estávamos reunidos aqui. Deus abençoe o dia de vocês e que toda a bênção desçam aí sobre vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia.